para todos vocês que estamos hoje finalizando então o primeiro módulo da Escola de Empreendedores. E durante esse primeiro módulo, muita gente achou que nós estávamos só enchendo linguiça, mas na verdade estávamos enchendo ao quê? A mente, não é? Você já observou aqui que parece uma bagunça isso aqui, não é? Na verdade parece até a mente de muitas pessoas, porque sabe de uma coisa? Na maioria das vezes a nossa mente mente, a maioria das vezes. Hoje eu estava com uma pessoa andando numa situação no carro para ver uma situação de negócios e eu falei bem assim, olha, aquilo ali, está vendo aquilo? Pois é, mas aquela situação não é bem como nós estamos pensando, sabe por quê? Porque nós estamos vendo pelo prisma do que a minha mente está mostrando, mas você está vendo pelo seu prisma, pela sua situação, pelo seu ângulo de visão, não é? Quantos de vocês já viram aquele vestido que rodou na internet, que algumas pessoas viam ele dourado, outras viam azul? Quem aqui viu, lembra? Aqui dali só é um pequeno exemplo de como a nossa mente, ela tem uma interpretação diferente da sua. E aqui o que nós estamos fazendo, na verdade, é preparando vocês para terem uma mentalidade empreendedora. Você já parou para pensar que se você for na internet, colocar lá empreendedorismo, a maioria do conteúdo que vai aparecer em YouTube, em Google, sei lá o que, a maioria é falando sobre o quê? Sobre mentalidade. Sabe por quê, gente? Porque como eu falei lá na primeira aula, a verdade é que ser empreendedor ou ser o que todo mundo faz é um posicionamento mental. Em primeiro lugar, você já pararam para pensar nisso? Porque algumas pessoas, poxa, aquele fulano de tal, porque ele é dono de uma fábrica. Você conhece algum dono de fábrica daqui? Aqui não tem várias fábricas? Conhece o dono de fábrica? Você já marcou um dia para tomar um café com ele? Não. Já teve a oportunidade de conversar com ele? Não. Você já conhece quem aqui conhece um grande empreendedor, um grande empresário? Seja no nível que for. Quem aqui conhece? Ótimo. Então deixa eu te falar uma coisa. Marca um dia, vai tomar um café com ele, vai conversar com ele, perguntar bem, me diz uma coisa, como foi que você começou a fazer essa coisa? Por que você pensou assim? O que foi que te levou a querer começar uma nova empresa, um novo negócio, diferente de ter um emprego? E eu volto a dizer, eu não tenho problema nenhum em ter um emprego. Eu já tive vários empregos, não é? O que eu tenho totalmente inquietação é a gente saber que aquilo dali não vai ser para toda a vida, não é? E é um engano mental. Olha aqui já um oxímoro. O que é um oxímoro? Um oxímoro é justamente as lacunas da mente, os campos escuros que a sua mente não pode ver. Qual é o oxímoro? Essa música tocando, mas só vou provar para você que está online que é ao vivo, não é? Quem ao vivo acontece essas coisas. Então veja bem uma coisa, se as pessoas sabem que a qualquer momento, só para fechar esse tópico, elas podem perder o emprego porque elas têm a sensação de segurança. Hein, Ricardo? Já parou para pensar nisso? Não é verdade? A gente tem a sensação de segurança, mas ao mesmo tempo, qualquer momento pode perder. E aí, se você hoje, nessa última aula do primeiro módulo, entender que muito do que nós vamos tratar daqui para frente, muitas coisas técnicas, muitas coisas práticas, está totalmente conectado a como a sua mente vai girar isso, a como a sua mente vai processar isso, ok? Nós falamos sobre a lei número 1, qual foi? Capacidade. Com essa cola aqui, né, meu amigo? Não tinha como não... Vamos ver se o Jorge acerta agora. A lei número 2, que foi? Olha aí, né? Vamos ver se a Zaninha acerta a lei número 3, que foi? Maravilha, todos então, a quarta que foi? A quinta? Não, peguei vocês, né? Olha como é que estudaram bastante em casa, né? Magnetismo. Terceira, a sexta que foi? Tudo bem. E a sétima que foi? Foi nada porque nós não passamos ainda. Não foi, nós vamos falar agora.
E aí eu quero falar para vocês exatamente, sabe o quê? Aí na sua apostila está escrito fortalecimento. Mas se você for ler no livro As 7 Leis da Mentalidade Enriquecedora, ou seja, o livro que conta as histórias, tá? Que você já recebeu a versão digital dentro da sua plataforma, espero que você esteja lendo. Você vai perceber que quando eu falo em fortalecimento, eu falo sobre fortalecimento infinito. E depois de algum tempo que foi escrito esse livro e essa apostila, eu cheguei à conclusão que eu uso a palavra força infinita. Sabe por quê? Porque essa força aqui, ó, do comportamento, ele é tão infinito que quanto mais você investe nessa força, mais ela retorna para você. Ok? Quanto mais você coloca combustível nesse carro, mais o combustível se reproduz. Olha que força maravilhosa, não é? Imagina se você tivesse um carro e quanto mais você colocava gasolina, mais ele tinha mais gasolina. Imagina então se você tivesse um carro elétrico, que o próprio carro elétrico pudesse reproduzir energia. E dá para acontecer isso já, tá? Agora veja bem uma coisa. Antes de chegar nessa força infinita, eu quero fazer uma rápida retrospectiva para vocês entenderem uma coisa. Preste bem atenção. Isso aqui vocês vão ter que levar para toda a vida. Porque aonde vocês estiverem, vocês vão ter que lembrar dessas 7 leis. E você vai ter que pensar assim, aonde na minha mente eu estou travando? Olha lá. Primeira lei, qual é a lei? Lei da capacidade, não é? Vocês já entenderam? Todo mundo já entendeu que a capacidade é o nível de força que você pode avançar. Se você tem pouca capacidade, você tem pouca força para avançar, ok? Estou usando esse termo aqui de força, de energia, porque eu estava assistindo Star Wars, né? Com os meninos, então que a força esteja com você. Então veja bem uma coisa. O nível de capacidade, se não for conectado com outra característica da sua mentalidade, não serviu de nada. Quer que eu diga por quê? Veja bem, tem pessoas que têm várias faculdades, tem pessoas que têm vários cursos, tem pessoas que têm vários diplomas, mas se ele não colocar em ação com a lei do processo, não serviu de nada. Ele está exatamente como está aqui, ó. O nível de capacidade alta, tá? Tem até uns símbolozinhos aqui para vocês lembrarem. O negócio hoje aqui foi a pichação aqui, o grafismo aqui do artista foi forte, né? Mas aí ele tem o nível de capacidade 10. Mas o nível de processo, de tornar essa capacidade em ação, em prática, ele tem 2. Vocês acham que vai levar em algum lugar? Não. Nunca. Eu li uma frasezinha dessas que está aí na internet, no Instagram, que diz exatamente isso. É até de uma pessoa, um americano, né? Dizendo assim: tenha cuidado com o professor de faculdade que ensina economia e vive com dívidas. Tenha cuidado com o professor de faculdade que ensina business, mas nunca teve um negócio. Tenha cuidado com o professor, qual era? O de educação de saúde, né? Health care, né? Que é saúde, bem-estar, mas tem uma saúde debilitada. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: nessa nova geração, essa nova geração que vocês vão liderar, ela não está preocupada com título, não está preocupada com diploma, está preocupada, sabe com o quê? Com resultado. Está preocupado com o resultado. É quase impossível você ter respeito por um professor de educação física que você vai na academia, que ele é um gordinho. Mas eu fiz a faculdade, eu terminei, fui o melhor aluno, só 10. Mas a tua mente não consegue. É verdade ou não é? O que foi que aconteceu? Capacidade do gordinho, 10. Ação, 0. Prática, 0. Em alguns casos, eu coloquei até na mesma cor, vocês vão entender o seguinte: as 7 leis vão funcionar assim. Muitas das vezes, ela vai ser capacidade, processo e influência. Em algumas outras vezes, capacidade, influência, processo. Quer que eu diga para vocês? Vamos lá, mesmo exemplo.
ainda da questão, eu gosto de usar muito esse exemplo da faculdade, porque faculdade significa uma facultação mental, não é? Você foi cientificamente está preparado para ter a faculdade de alguma profissão, de alguma ação, não é isso? 4 anos, 5, 6, tá? Então, durante aquele tempo lá, você está recebendo informação, capacidade. Veja bem, ainda enquanto você está recebendo informação, seja onde for, você já pode exercer influência. Sabe como? Ainda no exemplo da faculdade, lá dentro da faculdade as pessoas já começam a olhar assim, dizendo: a Zeninha é a melhor aluna daqui da faculdade, da sala de empreendedorismo, ela é a melhor aluna. Ela já colocou em prática lá fora o que ela está aprendendo aqui? Não. Ela está estudando aqui. Ela está estudando aqui na escola de empreendedores, mas as pessoas dizem assim: olha, a Zeninha já está tendo um destaque aqui na escola de empreendedores. Ela já botou em ação? Não. Mas ela já está gerando o quê? Influência. Então o que eu quero mostrar para vocês, a capacidade gera influência. Gera influência naturalmente. Mas se, veja bem, dona Ruth, se essa capacidade gera influência e você não fizer nada com ela, não serviu de nada. Por isso que você tem que obedecer às 7 leis. Aí você vai dizer assim: poxa, eu tenho capacidade, eu sei. Diga para você mesmo uma coisa que você sabe fazer. Pense aí, alguma coisa que você sabe fazer bem. Você diz: eu sou bom nisso. E já está rindo, né? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Essa habilidade que você tem gera influência de alguma forma nas pessoas? E quando eu falo influência, é em qualquer situação. Ah, eu sei fritar. Olha, tem uma história na internet aí no YouTube, uma senhora que fez um vídeo dizendo bem assim: olha, a melhor coisa que eu sei fazer na vida é brigadeiro, então vou ensinar para vocês. Uma senhorinha lá do interior da Bahia. Vou ensinar o brigadeiro, fez o brigadeiro aqui. Tá aí, colocou no YouTube. Vídeo bateu mais de milhões de visualizações. Milhões de visualizações. O que você acha que se hoje vocês entrassem em um estádio de futebol que não dá nem 1 milhão de pessoas, não dá, não é verdade? Nem 100 mil. Mas imagina que é um estádio gigantesco, assim, um estádio do Dragão vezes 10, 30, não é? Uns 10 dragão. Você chega lá e a pessoa diz bem assim, ó: ô seu Ricardo, e agora com satisfação nós vamos receber aqui o seu Ricardo para nos ensinar aqui a sua capacidade. É com você, seu Ricardo. O que você falaria? Quantas daquelas milhões de pessoas seriam influenciadas positivamente com a sua capacidade? Entendeu? Então o que eu quero mostrar para vocês, influência é uma ação natural. Eu não quero ser influencer digital. Isso já é uma modinha. Porque lá no final do século passado, lá em 1890 para 1900, já o Joseph Murphy já falava sobre a lei da influência. E as pessoas achavam que era uma coisa mística. Não é. É uma coisa natural da sua mente. Naturalmente, todos nós somos influenciados por alguma coisa. Se você tiver com fome... Eu fui fazer uma coisa um dia desse no shopping, fui comprar um aparelho, né, no shopping, e eu estava com uma fome. Eu estava o dia todo assim, corrido, né, comendo aquela fome. E aí o vendedor começou: esse aparelho aqui, esse, aquilo, blá, 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 blá. E eu queria terminar logo. Eu falei: não, compra esse aqui. Pronto, está decidido. Cheguei em casa, tranquilo, comi, né? Quando foi no outro dia eu fui pensar. Falei: não era para me ter comprado aquilo, era para me ter comprado o outro. Mas eu estava sob influência de quê? Fome, meu amigo, que é a pior coisa que tem. Não é? Então veja bem, como a sua mente vai rodar. Esses 3 primeiros passos são ainda mais importantes, porque a maioria das pessoas trava nesses 3 primeiros passos. Trava. Não sai daqui. A pessoa tem capacidade,
não consegue processar e não consegue gerar influência, porque a partir do terceiro, olha o que acontece, que coisa interessante. Agora então, Jorge, eu consegui, entendi qual é a minha capacidade, entendi como influenciar as pessoas, tem um processo, coloque em ação isso, tem algum resultado em alguma área, o que vai acontecer naturalmente? Presta atenção aqui, o que vai acontecer naturalmente? Autoridade. Naturalmente a mente do outro vai ver você como uma a lei do respeito, que a lei número 4 é exatamente a lei que gera autoridade. E aí você vai entender o seguinte, a minha mente funciona assim, mas a do outro também funciona assim. Então, quando eu entendo isso, eu consigo processar. Sinceramente, quem não está entendendo? Todos estão entendendo? Ótimo. Olha lá, 4 fases, tá? Aí o que vai acontecer? Você tem uma capacidade específica em alguma área, sei lá, ou em várias. Você colocou em ação, você gerou influência, você tem autoridade. O que naturalmente vai acontecer com o líder, empreendedor, você que seja uma pessoa comum, o que vai acontecer naturalmente? Atrair as pessoas. Você vai atrair as pessoas. Quando você diz bem assim, poxa, eu conheço aquele fulano ali, ele atrai as pessoas. Já conheceram alguém assim? Sim. Eu não conheci ainda, mas estou brincando. Lógico que eu conheci. Conheci várias pessoas assim. Mas veja bem, por que Jesus atraía tantas pessoas? Pode fazer a conta aí. Ah, Joshua, Jesus era... Eu não estou falando a nível espiritual. Sim. Mas se você analisar, assim como grandes psicólogos, como Augusto Cury já analisou a psicologia de Jesus... Você vai entender o quê? Jesus tinha uma capacidade? Jesus, quando tinha, na média ali de 16, 17 anos, já era considerado o rabi. Ele era o mestre da lei, ele é o mestre da palavra, da Torá, da lei dos judeus. Ele já tinha capacidade que adulto, às vezes de 30, 40 anos, não tinha. Ele exercia influência? Ele tinha algum processo? Aí você diz, que processo? Tinha ou não tinha? Eu vou dizer para vocês, não existe um tipo de religião que eu conheça mais processual, de mais hábitos do que os judeus. Os judeus têm hábito de orar 3, 4 vezes ao dia, querendo ou não querendo. Eu já vi várias vezes judeu, e os muçulmanos também têm isso. Mas vamos falar dos judeus. Olha lá, os judeus param em qualquer lugar, botam o joelho no chão, ou bota a cabeça na parede, e vai rezar, vai orar, sei lá o quê. Isso é hábito, não é? Isso é ação, isso é processo, é ter uma engrenagem aqui, ó. Jesus tinha autoridade? Ele atraía pessoas? Naturalmente. Então deixa eu te falar uma coisa, já que nós estamos analisando a mentalidade do mestre dos mestres, quando Jesus atraiu uma multidão, ele criou um círculo íntimo? Sim. De? Está começando a rir, eita, reteté. E agora então, chegamos na força infinita de Jesus e da mentalidade e de você também, se você quiser entender isso. Porque a força infinita é aonde você vai fazer toda a diferença para o líder, para o empreendedor, para você como pessoa. E eu acho que vai parar aqui. Nos vemos na próxima aula na Força Infinita.